Irmãos, nós estamos numa série de mensagens intitulada Elias, um homem como nós, um homem semelhante a nós. Nós chegamos hoje no capítulo 19 desta história de Elias. Nós temos visto a saga de Elias confrontando Acabe, confrontando os profetas de Baal, Deus fazendo coisas extraordinárias na vida de Elias. O capítulo 19 traz para nós uma das cenas mais fortes da vida deste homem. Se o capítulo 18 trouxe Elias no alto da sua espiritualidade, mostra Elias confrontando uma multidão, o capítulo 19 mostra Elias numa crise de fé profunda. E nós precisamos lembrar que Elias é um homem semelhante a nós. Nós somos semelhantes a Elias também nesse quesito. Nós podemos, se não tomarmos os devidos cuidados, entrarmos numa crise profunda, como esta que Elias entrou. Vamos ler o capítulo 19 deste livro de 1 Reis. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se, e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. Vamos orar? Deus, alimente a nossa alma nessa noite através da exposição da Tua Palavra. Nos dê, ó Deus, o entendimento para compreender aquilo que o Senhor revelou na Escritura. E o Teu Santo Espírito aplique essas verdades de forma profunda na nossa vida. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.
Há claramente, irmãos, uma mudança entre o capítulo 18 e o capítulo 19. O capítulo 18 e o capítulo 19 contrasta de forma profunda as experiências que Elias teve. Arthur W. Pinto, um escritor já falecido, ele diz que essa contraste entre esses dois capítulos é como se o sol estivesse maravilhosamente luminoso em um céu sem nuvens. E de repente, sem nenhum aviso prévio, negras nuvens cobrissem os céus e estrondos de trovões sacudissem a terra. Se o capítulo 18 é um sol brilhando, o capítulo 19 é densas nuvens pairando sobre a história de Elias. No capítulo 18, nós encontramos o profeta no auge do seu ministério. No capítulo 19, nós o vemos em declínio. No capítulo 18, nós encontramos Elias firme e ajudando o povo a decidir qual lado o povo deveria ficar, e ele expõe o poder de Deus. No capítulo 19, nós encontramos Elias fugindo do povo de Deus. No capítulo 18, nós encontramos Elias destemido. Um Elias que confronta 450 profetas. E ele sozinho vence os 450 profetas. O fogo desce do céu, consome o altar, consome a oferta que estava no altar. E aí Elias autoriza então que os 450 profetas sejam mortos. No capítulo 19 você encontra Elias fugindo de uma mulher. Um cara medroso. No capítulo 18 você encontra Elias no alto da montanha. No capítulo 19 você encontra Elias debaixo de uma árvore dizendo: chega, Deus, eu não quero saber mais da vida e do ministério. Como nós lemos na abertura deste culto, há momentos em que nós estamos empolgados, estamos conduzindo o povo do Senhor em adoração, junto com o povo, e há momentos que nós estamos dizendo: por que estás abatido, ó minha alma? Nessa noite nós iremos ver, quando o servo de Deus entra em crise, Deus precisa restaurá-lo. Quando o servo de Deus entra em crise, Deus precisa restaurá-lo. Nós vamos ver duas lições apenas. A primeira lição que nós iremos perceber é a causa da crise, a crise. Olha como que Elias entrou numa crise profunda. Olha aí comigo o versículo de número 3. Versículo 4, melhor dizendo. Olha o versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zímbolo, vamos ler agora? E pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Percebe o tamanho da crise de Elias? É a crise de alguém que está pedindo para morrer. E nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós estamos falando de um servo de Deus. Mas nós estamos falando de um homem semelhante a nós. E Elias não é o único na história bíblica de pedir para si a morte. Você vai encontrar Moisés também fazendo esse pedido. Certa feita a carga estava tão pesada de liderar o povo de Israel, e Moisés disse: Deus, chega, leva a minha vida. Você vai encontrar Jó amaldiçoando o dia do seu nascimento, dizendo: basta, Deus, por que o Senhor não me matou no ventre materno? Por que o Senhor permitiu que a minha mãe desse à luz? Se Elias, Moisés, Jó chegarem em momentos assim, é possível que nós também venhamos a chegar, se nós não tomarmos os devidos cuidados. O que levou Elias a essa situação? O que fez com que Elias entrasse numa tristeza profunda, ao ponto de achar que não tem mais nada para fazer na vida? E algumas coisas levaram Elias a este fato. Uma delas foi a frustração, após uma grande expectativa. O que tinha acontecido no capítulo 18? Elias tinha estado diante do povo, e Elias tinha feito um desafio para o povo, dizendo assim: vocês devem seguir, escolhe hoje a quem vocês vão servir, ou Baal, ou Deus, ou Yahvé, ou Deus da aliança. E o povo nada respondeu. E aí Elias disse: então vamos fazer um desafio, coloque aí a oferta e vamos clamar por fogo. O Deus que respondeste é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal tentaram clamar a Baal desde manhã até tarde, e não teve uma resposta sequer. Elias clamou a Deus, e o fogo desceu e consumiu aquela oferta. E o povo então se dobrou em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias sobe e começa a orar, dizendo: Deus, mande chuva. E a chuva vem sobre Israel, depois de 3 anos e meio sem chuva.
Deus começa a abençoar aquela nação. E o rei então sobe no seu cavalo e dispara para uma cidade, e Elias começa a correr, a mão do Senhor vem sobre Elias e faz com que Elias corra à frente do cavalo do rei. E Elias chega na cidade onde o rei está. E parece que a grande expectativa de Elias é dizendo, agora o rei vai se converter, o rei vai abrir os olhos, vai ver quem é o Deus. Jezabel vai se quebrantar diante desse tamanho milagre. E o capítulo 19 abre com Jezabel dizendo para Acabe assim, ei, manda dizer Elias que se amanhã eu vou fazer com ele o que ele fez com os profetas de Baal, eu vou matá-lo. E a grande expectativa de ver uma transformação na nação de Israel vai por água abaixo. E junto com a grande expectativa, o próprio Elias vai por água abaixo. Elias que criou tanta expectativa, Elias que achou que a grande batalha tinha sido resolvida, não está preparado para enfrentar a oposição ainda da rainha. E olha comigo aí que a Jezabel, ela estava na sua cidade, e pensa você, Jezabel não estava lá no Monte Carmelo, Jezabel não viu nada acontecer, Jezabel sabia que tinha o desafio. Jezabel sabia que tinha 3 anos e meio que não chovia. E na cidade dela, de repente, as nuvens ficaram escuras. De repente, começou a cair água. E talvez Jezabel esperasse dizendo, uau, Baal respondeu com chuva. E aí a notícia que chega para ela diz, não, foi Elias. Elias. E ela diz, mata esse homem. E aí você percebe claramente que conversão não tem a ver com milagres. Não é que a pessoa se vê determinadas coisas, ela se converte. Não. Jezabel viu, Acabe viu. Mas se o coração não for tocado, não existe transformação de vida. O que gerou todo aquele milagre de Elias foi ódio no coração daquela mulher. E o que faz com que Elias se desespere da vida e pede para si a morte, dizendo, Deus, não tem mais jeito. Sabe que talvez você crie algumas expectativas na sua vida. Você cria uma grande expectativa e de repente aquela expectativa não concretiza. E rapidamente você começa então a cair num marasmo, numa tristeza profunda, algo vai consumindo você, e de repente você quer uma árvore para você entrar debaixo e dizer, chega! Percebe que a causa da crise se dá pela frustração após uma grande expectativa. Mas olha mais, a crise de Elias se dá também porque ele olhou para as circunstâncias e não para Deus. Olha aí comigo o versículo de número 3. Vamos ler o verso 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, o caminho de Udia, então ele se assenta e aí ele pede para si a morte. É interessante isso. É interessante que Elias não tem uma notícia diferente daquela de 3 anos e meio atrás. A notícia de Elias é que Jezabel quer matar, que Jezabel quer tirar a vida dele. Mas há 3 anos e meio, aproximadamente 3 anos atrás, Elias tinha estado diante de Acabe. E Elias tinha dito, não vai chover. E a partir daquele dia, o Acabe tentou matar Elias, e Deus escondeu Elias. E ninguém em Israel achou Elias durante 3 anos. E pessoas, exércitos, soldados, percorreram aquela nação em busca de Elias. Percebe que não mudou nada? Jezabel dizia, eu quero matar você. O que mudou foi os olhos de Elias. O que mudou é que Elias não olhou mais para Deus, Elias olhou para a circunstância. E aquele homem tão corajoso teme uma mulher. Elias esqueceu que durante 3 anos Deus sustentou ele com corvos, trazendo comida para ele. Elias esqueceu que durante muito tempo Deus usou uma viúva que tinha apenas um restinho de farinha e um restinho de azeite, e nunca faltou nada na casa dela. Ela tirava e Deus multiplicava. Elias esqueceu que Deus tinha usado ele para ressuscitar um morto, um menino que estava morto. Elias esqueceu que ele tinha orado e fogo tinha descido do céu. Elias esqueceu que através dele ele tinha matado 450 profetas. Elias esqueceu de tudo isso. E Elias só viu uma mulher com uma ordem dizendo, eu vou matar Elias. Percebe que facilmente, quando nós olhamos para a circunstância e tiramos os olhos de Deus, nós corremos o risco de desesperarmos da vida.
Talvez quando você olha para a sua situação econômica, você esquece de quem é que provê as coisas na sua vida. Quem é que cuidou de você durante todos os anos, você que diz, chega, não dá mais. Talvez quando você olha para as circunstâncias ao seu derredor, dentro da sua casa, da sua família, as expectativas que você criou para você, e aquilo não a concretiza, você esquece de Deus. Você esquece das histórias maravilhosas de Deus na sua vida. E isso faz com que você rapidamente entre numa crise profunda, dizendo, chega, eu não quero mais viver. Não são poucas as pessoas que entram em crises assim. Elias é um homem semelhante a nós, para nos ensinar a perceber o risco que é tirar os olhos de Deus e olhar para as circunstâncias. E percebe como que Elias pensou em si mesmo mais do que em agradar a Deus? Se você está acompanhando essa série de mensagens, você deve se lembrar que o tempo todo o texto diz assim, e veio a voz do Senhor, e aí Elias toma uma atitude. Aí Elias vai. De repente a voz de Deus vem de novo, e aí Elias vai de novo. Elias sempre respondendo à voz de Deus. É a primeira vez da história que Elias vai tomar uma atitude pensando em si mesmo e não em obediência à voz de Deus. Deus não falou para Elias sair daquela cidade. A mão de Deus foi quem levou Elias para aquela cidade. E de repente Elias, o texto, verso 3, diz que Elias, querendo salvar a sua própria vida, ele abandona aquilo. Olha lá o versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. O objetivo de Elias em fugir era salvar a vida dele. E aí ele começa essa fuga. E ele desce para uma região chamada Beceba, que pertence a Judá. E aí rapidamente a gente lê isso sem perceber, que aqui Elias está saindo de um reino e indo para o outro. O reino chamado de Israel tinha sido dividido, e tinha 10 tribos no norte, era o reino de Israel, e 2 tribos no sul, que era Judá. Elias era profeta no norte, Acabe era rei do norte, Jezabel era rainha no norte. E o que Elias, quando o texto diz que ele foi a Judá, é que ele sai do campo de território onde ele exercia o ministério profético, e ele vai lá para um outro território, achando, assim eu fujo de tudo e de todos, porque o que eu quero é salvar a minha vida. O que eu quero é salvar a minha vida, vai fazer com que Elias chegue ao ponto de dizer, eu não quero mais viver. É contraditório, não é? Percebe como é quando a gente inverte o propósito da história? Quando você passa a pensar em você mesmo, a pensar na sua vida, e fazer tudo para você, facilmente você vai entrar numa crise terrível, ao ponto de você nem querer mais viver. Porque você não dá conta de saciar, você não dá conta de realizar este projeto, de cuidar de você mesmo. Elias, quando abandonou essa primeira missão, ele não queria morrer não, ele queria manter vivo. Mas quando ele sai do seu ofício de profeta, ele chega lá e deixa o moço numa outra região e continua caminhando para o deserto, ele está dizendo, eu não quero mais lidar com as coisas de Deus, chega! O que ele percebe é que não tem mais sentido para viver se não for agradar a Deus. E o que ele então diz é, Deus, me leve. Não tem mais propósito da minha vida. Talvez você venha aqui nessa noite para perceber que se você quer se livrar da crise de querer partir, por exemplo, é entender que você não deve viver em busca de você mesmo. Viver para tentar salvar você mesmo. É ilusório isso, mais cedo ou mais tarde essa busca de salvar a si próprio vai sufocar você, como sufocou Elias. Enquanto Elias não estava preocupado consigo e preocupado em obedecer a Deus, Elias viveu 3 anos em intensa perseguição, mas feliz. Porque ele podia dizer, a alegria do Senhor é a minha força. Agora ele não pode mais dizer isso. Agora o que ele tem para a vida dele é dizer, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. É interessante perceber como é que é fácil fracassar naquelas áreas que nós achamos que somos fortes, só que nós de fato somos fortes. Elias é conhecido pela sua coragem. E o que levou Elias ao fracasso foi o seu medo. Interessante isso. Mas percebe que Abraão é conhecido como o pai da fé. O que destaca em Abraão é a sua fé. Mas o fracasso de Abraão foi exatamente na área da fé. Quando ele estava no Egito, ele disse assim para a esposa dele, diga que é minha prima. Porque faltou fé para Abraão.
Moisés é descrito na Escritura como o homem mais manso da sua época. O homem mais calmo era Moisés. Qual foi o pecado de Moisés? Ele irou, ficou com raiva e bateu na pedra. O homem mais manso tropeça exatamente na falta de mansidão. João, que é considerado o apóstolo do amor, é o João que certa feita estava na aldeia dos galileus, e dos samaritanos, e ele disse assim: Deus, manda fogo do céu para os destruir. O cara mais manso, o cara que ama, quer ver as pessoas sendo destruídas. Elias, o corajoso, o tesbita, aquele que enfrentou um reino, aquele que enfrentou 450 profetas. Bastou uma mulher bater o pé e ele correu. Cuidado para você não achar que a área em que você é forte, você consegue mesmo, porque você é forte. Não, não é, queridos. É só a graça de Deus que fortalece você nesta área que você é mais forte. Mas isso é graça de Deus sobre a sua vida. E se você estiver fora da agir da graça de Deus, você vai perceber quão frágil você é naquilo que você acha que você é tão bom. É isso que aconteceu com Elias. Ele temeu. E porque ele temeu, ele foge. E porque ele foge, ele encontra o desespero para a vida dele. Olha que Elias era uma pessoa que tinha autocomiseração, que é aquele sentimento de autocomiseração, que é, na verdade, sentir pena de si mesmo. Você vai encontrar Elias 2 vezes em uma caverna, e Deus falando com Elias 2 vezes, e Elias respondendo basicamente a mesma coisa. Deus vai perguntar para Elias: o que você faz aqui? E olha a resposta de Elias. Parece que Elias ensaiou. Parece que Elias meio que disse: é isso que é, esse é o meu slogan da minha vida. Olha lá o versículo de número 10. Olha a primeira vez que Elias fala, verso 10. Ele respondeu: tenho sido Olha o versículo de número 14, é a mesma coisa. Tenho sido, só vai mudar um pouquinho uma palavra ou outra. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Percebe quando a gente entra numa fase de crise na vida, a gente passa a ter autocomiseração, pena de nós mesmos. E a gente passa tudo a dizer assim: mas tudo que acontece comigo é injusto. Eu não mereço isso. É isso que Elias está dizendo. Quando eu digo: Elias, por que você está aqui? É para Elias ter dito: porque eu estou correndo de uma mulher, eu estou correndo de Jezabel. Não, ele não diz isso. Ele diz isso, mas em outras palavras. Mas ele diz: sabe de uma coisa? Eu tenho sido extremamente zeloso. Ele está dizendo: eu sou bom. Eu me gasto, eu me desgasto pelo Senhor. Eu trabalho, eu me dedico, eu me esforço. E eu não recebi a recompensa que eu merecia. Eu não fui recompensado, eu não fui visto por ninguém. O rei e a rainha, ninguém se voltou para mim. Percebe como é que esse sentimento é muito forte na nossa vida? E isso não faz bem para nós. O sentimento de que nós somos pobres coitados. Tadinho de mim. Coitadinho de mim. Isso não vai fazer você sair da sua crise. Isso vai fazer você mergulhar ainda mais na crise. Percebe que Elias está dizendo meias verdades? Parece verdade isso que ele está dizendo. E é muita coisa verdadeira, mas são meio que metade, meia verdades. Olha lá comigo de novo o versículo 10. Lembra que o versículo 10 e o 14 é basicamente igual. Olha o versículo 10. Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, vamos ler agora? Derribaram os teus altares. É verdade isso? É. O povo de Israel tinha feito isso. Mas o que tinha acontecido no capítulo 18? O altar lá do Monte Carmelo tinha sido reconstruído. Percebe que Elias está sendo seletivo na vida dele? Durante muito tempo, de fato, os altares de Israel tinham sido tudo destruído. Mas no capítulo 18, o que tem de cenário é que pela primeira vez um altar está reconstruído. Elias é para ter dito: em Carmelo um altar foi reconstruído. Não, ele não diz isso. Ele diz: derribaram os teus altares. É assim que a gente faz quando nós estamos em crise. A gente dá relatos seletivos da nossa vida. E a gente só tende a olhar para as desgraças da nossa vida, para aquilo de ruim que aconteceu. E não vemos o outro lado, Deus agindo. Olha mais, olha como que Elias esquece algumas coisas. Olha lá o versículo de número, finalzinho do versículo 10.
Mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só. Elias ficou sozinho mesmo? Não. No capítulo 18 você encontrou Elias com um homem chamado Obadias. E Obadias tinha guardado, preservado, escondido 100 profetas do Senhor, que não se dobraram diante de Baal. Esses 100 Elias sabia. Obadias disse para ele: Elias, eu sou aquele cara que guardou, preservou 100 profetas do Senhor. Mas Elias não vê assim. Elias vê que só ele ficou. Olha as meias verdades na história. Não é assim? A gente acha que só nós somos os únicos que estamos perseverando. Só nós estamos sofrendo. E os outros 100? E o Obadias? Será mesmo que só nós? Pare de pensar que só você é o único da história. Elias diz meias verdades, porque Elias esqueceu que o povo tinha matado 450 profetas de Baal, que o povo tinha feito pela primeira vez uma declaração pública, dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A história de Elias teria sido assim: Deus, o Senhor começou um reavivamento em Israel. Naquele Monte Carmelo, uma multidão decidiu pelo Senhor. O rei e a rainha não. E eu continuo junto com o Senhor, porque agora não somos mais só nós. Mas olha a visão distorcida. Talvez você venha aqui nessa noite para ser lembrado que você não pode ter uma visão distorcida da sua realidade. É muito comum frases como estas que eu vou mencionar. Eu mereço algo melhor do que isso. Eu não aguento mais. Ninguém me entende. Ninguém me ama. Meus problemas não podem ser resolvidos. Era mais ou menos isso que Elias dizia, mas em outras palavras. Quando a gente faz isso, o que nós estamos fazendo é afundando dentro de cavernas. Elias entrou numa caverna e ficou lá um tempo dentro da caverna. Quando nós deveríamos pregar a nós mesmos o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos fazer aquilo que o salmista diz: por que estás abatido, ó minha alma? Nós precisamos ser pessoas que, quando estamos debaixo de um zimbo, debaixo de uma árvore, quando estamos dizendo: chega, basta! Dizer: não, há esperança. Nós precisamos dizer algo como, por exemplo, frases assim: eu sou um grande pecador, mas Cristo é um Salvador maior. Meus problemas são mais do que eu posso suportar, mas Jesus é forte o suficiente para me ajudar a carregar o fardo. Deus sabe das minhas necessidades e Ele me conhece. O Espírito Santo me conforta. Jesus estará comigo até o fim. Jesus me ama com um amor eterno. Pensamentos como estes é que devem inundar a nossa mente, devem inundar o nosso coração nos dias de crise. É o Evangelho de Jesus para nos restaurar, não deixar que nós chegamos a este ponto. Como eu disse, se você chega a um quadro desse, você não deve achar que você é um dos piores. Elias é um desses, Moisés é um desses. Inúmeras pessoas têm passado por isso no nosso tempo. Inúmeras pessoas têm chegado a crises e mais crises. Infelizmente, recentemente nós temos visto números avassaladores de pessoas que não pedem para si a morte, mas vai além disso, chega ao ponto de tirar a própria vida. E tristemente isso acontece até dentro de um quadro pastoral. E aí nós percebemos como é que a gente precisa lembrar que nós somos homens como Elias. Elias em nenhum momento pensou em tirar a própria vida, mas ele disse: Deus, chega, basta. A gente faz isso porque a gente facilmente achamos que somos vítimas de tudo o que acontece, em vez de ver a mão preciosa de Deus abençoando a história ao nosso derredor. Que eu e você sejamos tocados por isso, percebemos a necessidade de tomarmos os cuidados, de percebermos a necessidade de estarmos sempre com os olhos voltados para o Senhor, porque fora dos olhos voltados para o Senhor, o mar é revolto mesmo, a tempestade é forte mesmo, o barco balança mesmo, mas nós não devemos jamais esquecer de quem é que está no nosso barco, é Jesus Cristo. Uma mulher não deveria ter levado Elias a tanto medo se ele continuasse com os olhos fixos no Senhor. Mas eu quero chamar a atenção para a segunda e última lição. Então a primeira lição é as causas da crise, os motivos, as razões que levou Elias a esta crise. A segunda lição e última lição, a restauração que vem do Senhor.
Quando você encontra o capítulo 4, você está diante de um homem que estava abandonando o seu ofício de profeta, que está abandonando o seu campo de ação, que está abandonando o seu parceiro de caminhada, o seu moço, ele deixou de lado num lugar, e alguém que não tem mais esperança de nada. Mas Deus vai ao encontro de Elias. Deus vai ao encontro daquele que está quebrado. Deus vai ao encontro daquele que está arruinado, daquele que está jogado na lama, daquele que está com o emocional derrubado. E aí Deus vai ao encontro de Elias. E olha como que Deus vai ao encontro de Elias, mostrando o seu cuidado para com Elias. Elias faz uma oração a Deus: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Vamos ler agora? Eis que um anjo, verso 5, vamos ler? Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olha como que Deus mostra o seu cuidado para com o seu povo, com os seus servos. Primeiro, não respondendo à oração do seu servo. A oração de Elias é: me mate. A resposta de Deus é: toma comida. Percebe que às vezes Deus não ouve a sua oração? E graças a Deus por isso. Quantas vezes você fez umas orações terríveis? Umas orações que só Deus mesmo pode ouvir, porque outras pessoas você ficaria envergonhado. A oração de Elias foi: basta. Deus disse: essa eu não ouço. Essa eu não ouço. Saiba você que graças a Deus por isso, Deus não ouve todas as suas orações. Deus não responde todas as suas orações. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para Elias. Quem disse que o melhor para Elias é partir? O melhor para Elias é ser alimentado. E Deus envia um anjo para dar alimento a Elias. Acordar o homem está dormindo, diz: acorda. Acorda, come. E Elias olha e tem um pão lá quentinho para ele. Tem água no canto para ele. Percebe, Deus está dizendo: Elias, eu sou o Deus que provê para você. Eu fiz isso trazendo corvos, alimentando você. Você acha que eu vou deixar você morrer na mão de Jezabel? Sua vida é preciosa. E Deus manda um anjo, aqueles que servem em volta do altar do Senhor, aqueles que talvez estivessem louvando a Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Deus diz: vai lá que o meu servo precisa de um alimento. E o anjo vai. O servo não precisa só de um alimento, o servo precisa ver o cuidado de Deus. E talvez o que você precisa nessa noite, para você começar a sair das suas tristezas da sua alma, é ver Deus cuidando de você. É ver Deus provendo para você aquilo que vai dar sustento para você. É ver Deus não respondendo inúmeras das suas orações, porque aquelas orações não levariam você para o melhor lugar. Mostrando que Ele sabe do nosso futuro. Elias come e Elias dorme de novo. Percebe? O homem está abatido. Elias está desligadão de tudo. Viu um anjo tocando nele, ele come e quer dormir. Ele quer dormir. Assim como muitas pessoas querem fugir da realidade. Talvez através de séries e mais séries de Netflix. Talvez através de comida e mais comida. E aí a pessoa diz: eu quero fugir disso aí, vou me entregar a essas coisas. Elias está usando o sono nesse sentido. Diz: enquanto eu estou dormindo, está tudo resolvido. Mas o anjo está acordando ele. Olha o versículo 7. O anjo acorda ele pela segunda vez. Diz: acorda, Elias. E o anjo dá de novo comida para Elias. Mas olha a frase que o anjo diz no capítulo 7, no verso 7. Levanta-te e come. Vamos ler agora? Porque o caminho te será sobremodo longo. Elias não sabe direito para onde ele vai, o que ele vai fazer. Ele está andando pelo deserto, vagando pelo deserto. Mas Deus já sabe do futuro. E Deus diz: Elias, o seu caminho será longo. Essa crise não passa nesse primeiro toque. Você não vai voltar para o caminho agora, você não vai voltar para lá agora, é longe. E o que você precisa é comer, porque você precisa de força. E Deus dá um alimento para Elias e fortalece Elias. E com aquele alimento Elias caminha 40 dias e 40 noites. Percebe? Deus está mostrando para ele: eu sei do futuro, eu sei o que acontece lá na frente, por isso eu estou dando comida para você agora. Saber que o seu Deus conhece o futuro, e Ele sabe da sua necessidade lá no futuro, daqui 10, 20, 30 anos, Ele sabe o que você vai precisar lá. E às vezes Ele está dando para você hoje algumas dessas coisas. É isso que Ele está fazendo com Elias, está alimentando Elias para 40 dias de jornada. E Elias então come e caminha 40 dias num deserto. E aí Elias acha uma caverna, entra na caverna e diz: pronto, vou ficar aqui
Afinal de contas, a minha vida é mesmo uma caverna existencial. E aí você encontra então a restauração do Senhor, não apenas mostrando o seu cuidado, mas agora confrontando Elias. Olha o versículo de número 9. Verso 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, vamos ler agora? Que fazes aqui, Elias? Às vezes a gente acha que Deus mandou Elias ir para este Horebe, para que ele entre nessa caverna. Os estudiosos pontuam que não deve ser bem essa a interpretação. Sabe por quê? Porque Deus então não teria por que dizer para Elias, o que você faz na caverna? Se Deus mandou Elias para aquela caverna. Elias está aí porque ele quer estar aí, porque ele está caminhando, aí ele entra naquela caverna e está dizendo, chega. E aí Deus está dizendo, Elias, o que fazes aqui? Elias, o que você faz neste lugar? Sabe que às vezes Deus precisa levantar algumas perguntas para nós. O que você faz aqui? É o que está glorificando a Deus? É o bem do próximo? Não, Elias não pode dizer que está aí para glorificar a Deus. Quando Elias estava no Querite, ele podia dizer, eu estou aqui porque o Senhor mandou eu estar em Querite. Quando Elias estava lá em Sarepta, diante da viúva, ele podia ter dito, eu estou aqui porque o Senhor mandou eu estar aqui. Agora na caverna, a pergunta é, o que fazes aqui, Elias? Talvez o que você precisa ouvir é isso nessa noite. O que você está fazendo dentro dessa caverna que você se colocou? Tem muita coisa a ser feita, saia dessa caverna. Deus não chamou Elias para ficar dentro da caverna, Deus chamou Elias para conduzir Israel numa reforma espiritual. O que fazes aqui, Elias? E aí Elias responde com aquela frase do verso 10 que nós vimos, com autocomiseração, dizendo, Senhor, eu fiquei sozinho, ninguém me ouve, ninguém me segue, ninguém cuida de mim, ninguém me ama. E Deus pergunta de novo para Elias, o que fazes aqui, Elias? Deus precisa confrontar as nossas vidas. A restauração do Senhor vem para nós através da palavra de Deus. Não foi nem através do anjo, foi através da voz de Deus falando com Elias. Talvez o que você precisa ter para você sair dessa caverna que você tem se colocado é ouvir a palavra de Deus, é ler salmos que alimentam a sua alma. O que fazes aqui, Elias? Mas olha como que Deus corrige a visão de Elias, mostrando que ele é o Deus Todo-Poderoso. Olha o versículo de número 11. Quando Elias diz lá, olha, eu fiquei sozinho, mataram os teus profetas e tal. Versículo 11. Disse-lhe Deus, percebe, Deus não dá ideia para a conversa de Elias. Deus diz, sai e põe-te neste monte, perante o Senhor. E aí Deus começa a passar alguns eventos diante de Elias. O primeiro evento que acontece é um forte vento que fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Deus não estava no vento, mas Deus é que fez o vento passar. Depois do vento vem um forte terremoto. E Deus também não estava no terremoto. Depois Deus traz um fogo. E Deus também não está no fogo. E Elias está vendo tudo aquilo acontecer. E Elias volta um pouco para dentro da caverna. E ele sai e acontece os eventos. E ele volta de novo. Deus está dizendo para ele, Elias, eu sou o Deus que envia o vento, que envia o terremoto, que envia o fogo. Eu sou o Deus que faço e acontece. Eu sou o Deus dos momentos difíceis da vida e sou o Deus dos momentos fáceis da vida. Eu sou o Deus que estou no controle e não Jezabel. Ele está mudando a visão de Elias. Elias temia a rainha e Deus está dizendo, eu tenho todo o poder. E não é fácil a gente colocar isso em prática. A gente sabe na teoria, Elias sabia. Porque olha como que Elias respondia sempre a Deus. Olha o versículo de número 10. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Olha o versículo 14. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Percebe como que Elias chamava Deus? O Deus dos exércitos. Ele está chamando Deus do Deus guerreiro, o Deus que luta. Ele cria nisso. Mas ele teme uma mulher. Como que o Deus dos exércitos não pode vencer Jezabel? Nós não sabemos muitas coisas, nós compreendemos muitas coisas, mas é difícil descansar nessas verdades. E Deus está mostrando para Elias, através do vento, do terremoto, do fogo, de que Ele é Deus, Ele controla todas as coisas.
E por fim, então, vem um cicio. Olha lá o versículo 12. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. E aí Deus estava nesse cicio. Deus tomou uma forma aí. E Deus vem para Elias naquele cicio. E Elias encontra com o próprio Deus que tantas vezes falou com ele. Agora nessa forma de um cicio. E aí Deus pergunta para Elias de novo, ó, que fazes aqui, Elias? Elias responde de novo, a mesma história. Aí Deus diz no verso 15, olha comigo o versículo 15. Disse-lhe o Senhor, volta ao teu caminho. Percebe que a caverna não era o caminho de Elias? Esse lugar que ele estava não era o caminho de Elias. Volta ao seu caminho, Elias. É assim que Deus tira você da caverna, dizendo, volta para o seu lugar. Recomeça a sua vida. E como que vai recomeçar? Volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unges a Azael, rei sobre a Síria. Unge Jeú, filho de Nissi, ungirá rei sobre Israel. Então, Elias, você é o cara que vai ungir os 2 reis que vão destruir Jezabel. Deus está dizendo, Elias, você não sabe do que está acontecendo, você não sabe o dia seguinte. Jezabel não está ganhando coisa nenhuma, Elias. É isso que Deus precisa mostrar para nós que tem muita coisa a ser feita através da nossa vida. O homem que está pedindo a morte vai ser o homem que vai ungir os reis, que vão destruir Jezabel, destruir Acabe. Ele está dizendo, é isso que vai acontecer, Elias. Mais do que isso, você vai ungir o Eliseu, que vai ser o sucessor de você nesse ministério. Deus está dizendo para ele, Elias, não acabou o meu projeto na sua vida. Sabe de uma coisa, que Deus tem uma agenda para você realizar. Deus tem um projeto para você. E o projeto de Deus tem que ser realizado na sua vida. Você tem que sair da sua caverna, porque enquanto você tem vida, é porque Deus tem um projeto para você. Quando acaba o projeto de Deus, acaba a sua vida aqui. É por isso que tantas pessoas morrem, porque acabou o projeto de Deus para elas aqui. Mas você que tem mais um dia de vida, é porque tem coisas para Deus fazer na sua vida. Tem coisas extraordinárias, maravilhosas. Você vai ser instrumento para muitas coisas. Que fazes tão abatido, Elias? Olha o versículo 18, para o homem que achava que estava sozinho. Versículo 18, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Elias, você está tão mal de cálculo, Elias. Você disse que você esqueceu de 699. Tem 700 que eu conservei. Eles estão lá, firmes. Saiba você que esses também sofreram perseguição. Esses também tentaram matá-la. Esses também tentaram destruir eles, mas Deus conservou. Você não é o único que está sofrendo nas mãos de pessoas pagãs. Há crentes como você sofrendo. Há crentes como você que está perseverando na luta. Então, você não pode se isolar. É hora de você estar junto com o povo de Deus. E o versículo 19 nos mostra o Elias restaurado. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. Elias retoma o seu ministério, já cheio do encontro glorioso com o Senhor. Para você sair da caverna, o que você precisa é ter um encontro com a palavra de Deus. A palavra de Deus confrontando você. A palavra de Deus conduzindo você. A palavra de Deus corrigindo a sua visão. A palavra de Deus mostrando para você que Ele é o Deus de toda a história. Quando você olha para toda essa cena de Elias, este não foi o único momento que Elias teve esse encontro com Deus. Esse momento que parece tão extraordinário aqui, e é mesmo, Deus tomar uma forma de um cicio, e Elias ter esse contato com a divindade em forma teofânica, numa aparição de Deus, Deus tomando forma de alguma coisa. Elias depois vai ter um encontro ainda maior, lá no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração. Elias vai vir, junto com Moisés, e vai ver Cristo Jesus. Esse Deus que falou com Elias, tomou uma forma de carne e uma forma para sempre humana. E Elias o vê de forma transfigurada. E os textos dos evangelhos dizem que eles conversavam sobre o que iria acontecer em Jerusalém. Eles conversavam sobre o dia em que Jesus iria morrer pelo seu povo. Aquele Elias que temeu a morte,
tem um encontro com Jesus que vai morrer pelos servos do Senhor, inclusive por Elias. E percebe como que você precisa entender que esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus que levou a essa cena extraordinária do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, é o Jesus que é o seu Senhor da história. É o Jesus que é o Senhor de Elias. Talvez você olhe para essa cena e diz: pastor, eu queria tanto que Deus mandasse um anjo para tocar em mim e dizer: come esse pão que eu fiz para você. Eu quero dizer para você, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Você precisa sim de um alimento, mas não de um pão vivo. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come de mim jamais terá fome. Elias bebe de uma água que o sustenta durante 40 dias. Jesus diz: eu sou a fonte de água viva. Quem beber de mim jamais terá sede. Elias teve um sono que o descansou, recobrou as suas forças. Jesus diz: eu sou aquele que pode dar descanso para a sua alma. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Percebe como é que você tem aquilo que Elias teve muito maior na sua vida? O que você precisa é se alimentar de Jesus, para você sair da caverna e voltar ao seu caminho e viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós não estamos aqui de modo algum diminuindo os sofrimentos de Elias. É angustiante passar o que ele passou. Nós não somos diferentes dele. Mas é esperançoso saber que temos o mesmo Deus que Elias teve. E a quem nós podemos buscar constantemente na nossa vida. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque o Senhor é o Deus que cuida dos seus servos. Nós sabemos, ó Pai, que na jornada da vida, muitas vezes o esgotamento chega. Esgotamento físico, esgotamento espiritual, esgotamento emocional. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. Que o Senhor possa cuidar dos nossos corações. Que o Senhor possa nos fazer ter os olhos postos no Senhor, para que nós não venhamos a temer as circunstâncias. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa visitar o coração de irmãos e irmãs que estão talvez em uma caverna existencial, que estão precisando, ó Deus, ser encorajados pelo Senhor nessa noite. Que o Senhor os visite como o Senhor visitou Elias, ó Pai. Que o Senhor os visite com o teu cicil suave, dizendo: o que fazes aqui? É hora de recobrar, é hora de levantar, é hora de caminhar com aquilo que eu tenho alimentado vocês. Deus, pedimos que nós possamos descansar naquele que dá descanso para a nossa alma, que é Jesus Cristo. Tire de nós todo o espírito de altivez, de achar que só nós sofremos, que só nós fazemos, que nós somos os injustiçados. Nos faça ver, ó Deus, o quão gracioso o Senhor é a despeito de nós. Nos faça ver, ó Deus, as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, ó Deus. Quantas bênçãos, ó Pai, quantos altares já têm sido reconstruídos, quantas pessoas já têm visto o Senhor verdadeiramente. Deus, que nós possamos perceber que o Senhor governa sobre todas as coisas. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.